indo embora de Xi'an. Eu não ia gravar até chegar na estação de trem. Queria registrar o que eu já falei algumas vezes, de como a manhã chinesa é tarde, mais de 8h30 da manhã agora, e o pessoal tá só começando o dia. Não sei, eu tinha essa sensação de que 6 horas da manhã já seria um horário em que eles estivessem 100% funcionando tudo. Mas não, aqui na China parece que as coisas vão mais para pro lado da noite do que para manhã. 8h30 da manhã o pessoal ainda tá montando as barracas, estão abrindo as lojas. Bem-vindo ao Tom Fala das Coisas, canal onde eu, Tom, falo das coisas. Mais uma vez falando sobre a viagem que eu fiz para a China em outubro de 2025. Este é o quinto? Esse é o quinto vídeo já dessa saga, o penúltimo vídeo dessa saga. E neste vídeo vamos falar sobre Pequim, ou Beijing, como eu pronunciei durante quase todo o período em que eu estava planejando e visitando a capital da China. Mas eu já vou avisar vocês que neste vídeo, assim como em todos os outros dessa saga, eu estou falando sobre a viagem e não mostrando sobre a viagem. Então, se você está chegando aqui agora, é o primeiro vídeo que você está vendo sobre essa minha passagem pela China, saiba que eu não vou mostrar tanta coisa que eu filmei. Filmei muitas horas mesmo. Mais pra frente eu crio um canal somente para essa viagem, para as outras que eu já fiz na vida e para as próximas que eu fizer. E aí nesse novo canal eu vou postar só a viagem. Aqui a gente fala das coisas. Esse é um canal que eu criei com o intuito de você conseguir acompanhar sem prestar atenção 100% do tempo na tela. Se você quiser fazer outra coisa enquanto você está assistindo esse meu vídeo, você pode, é basicamente um podcast filmado. E se você está chegando agora também, talvez você se interesse em assistir meus outros vídeos, porque aqui eu realmente falo sobre qualquer assunto possível. E aí, talvez esse não te interesse tanto, mas o próximo talvez te interesse, então não se esquece de se inscrever, que isso me ajuda demais. Mais um parênteses, se você me acompanha e estranhou esse óculos escuro, ou se você começou a assistir esse vídeo e pensou que puta babaca, esse cara com óculos escuros, eu só estou usando ele porque eu acabei de operar a vista e a minha visão ainda tá muito sensível às luzes. Mas vamos começar. Pequim foi a cidade que eu cheguei pouco depois de sair de Xi'an. Peguei um trem-bala de Xi'an para Pequim. Cheguei em Pequim durante a tarde, eu acho, não me lembro tão bem o momento, a hora que eu cheguei em Pequim, mas eu tenho certeza que era de tarde porque naquela época que eu viajei já estava escurecendo cedo, o inverno estava batendo na porta, mas ainda era claro. E eu me lembro que a primeira impressão que eu tive de Pequim era de que a infraestrutura da capital já era um pouco mais velha. Não diria velha, é uma palavra meio pejorativa, né? Parece. Mas não era velha, ela só era mais antiga do que das outras cidades que eu tinha visitado. Não significa que Pequim precisava de alguma reforma ou que ela já estava antiquada, mas você via que as estruturas já tinham sido construídas há algum tempo, principalmente a infraestrutura do transporte, o metrô, que era o que eu mais usava. Em todas as outras cidades contavam com elevadores, escadas rolantes, iluminação, uma arquitetura futurista. Tinha estação do metrô que tinha uma temática, parecia como se ela fosse dentro de um computador, uma estação espacial, um negócio tirado de um filme do Star Wars. Enquanto Pequim, as estações de metrô que eu precisei utilizar, elas já tinham aquela estética de Nova York, aquelas escadas mais antigas, uma coisa mais suja, mais precária, mas que ainda assim funciona. Aquela coisa que falam sobre o metrô de Nova York, principalmente, comparado com o de São Paulo, ele é muito mais sujo. As pessoas brincam da quantidade de ratos que você encontra no metrô de lá, só que ele também ao mesmo tempo funciona porque ele tem muito mais linhas, vias expressas, muito trem, é muito mais barato do que o metrô da capital paulista. Enfim, no primeiríssimo dia em Pequim, primeira coisa que eu fiz foi, obviamente, fazer um check-in no meu hostel. Eu tinha vindo de Xi'an, onde o meu hostel tinha sido uma experiência terrível, e eu saí do meu hostel ruim, aonde eu tinha reservado por
3 ou 4 noites por $5 e acabei desistindo de ficar lá, cancelei minha reserva e acabei ficando num hotel muito bom que cobrou $18 por noite. Para vocês terem uma noção do preço dos lugares, Pequim custava $25 por noite o hostel que eu fiquei. E ele não parecia lá grande coisa, ele foi muito bom, ele foi, no geral, um hostel muito bom, apesar de a recepção ter um cheiro muito esquisito, o que foi estranho, porque tinha um café na recepção. Então, geralmente, os cafés cheiravam bem. Pô, você entra em qualquer cafeteria, é um cheiro delicioso de café. Todas as outras cafeterias que eu entrei na China tinham um cheiro delicioso. Aquela lá, por algum motivo, cheirava esquisito. Ficava na recepção do hostel. Os outros andares do hostel não tinham cheiro nenhum e as instalações desse hostel eram muito boas. Eu peguei uma cama num beliche, mas eu fiquei no andar de baixo. Era um beliche mais moderno, feito com MDF e etc. Tinha sei lá quantas camas naquele quarto, mas ocupadas tinha a minha e de outras 3 pessoas. Uma delas eu conto daqui a pouquinho sobre essa pessoa. Foi o Pierre, o amigo que eu fiz durante o período que eu estava em Pequim. Mas nesse primeiro dia, ele ainda não estava lá. Eu cheguei e eu fui direto para esse parque aí. Também fui comer, que eu tava com fome pra caramba. Sinceramente, a pior refeição até aqui nessa viagem. Foi muito um quebra-galho, não tinha nada de especial, uns pedação de cebola, nada a ver. E é isso aí. Depois desse almoço eu fui direto para esse parque, era perto do meu hostel, aonde eu peguei o sorvete mais superfaturado na minha viagem, custou 38 yuan. E nesse momento eu percebi que Pequim seria a cidade mais cara que eu iria visitar na China. E eu estava certo, realmente foi mais caro. O maior passeio de Pequim, que é a Grande Muralha da China, relativamente custou muito barato. Foi 35 yuan para você visitar a Grande Muralha da China. Claro, tem também todos os valores que envolvem ir até a muralha, porque ela não é no meio da cidade, ela fica a uns 40 minutos. Você precisa ir de trem-bala, que custa acho que $3. Vou contar daqui a pouquinho como é que foi. Mas eu fui de trem-bala e voltei de ônibus. E eu passei por uma tentativa de golpe. Enquanto isso, vamos tentar fazer na ordem cronológica. Aquela primeira noite foi muito coincidência de eu ter encontrado o Dom. Tô pronunciando da forma que ele pronuncia, D-O-M, Dom, de Dominic. O Dom, ele era inglês e ele estava em Chengdu, mas eu não tinha conhecido ele. Mas ele estava em Chengdu, no mesmo hostel que eu estava. Eu encontrei ele por acaso, na rua, e eu não conhecia ele. E a forma que isso aconteceu foi que primeiro eu encontrei o Max. O Max era irlandês, e ele sim eu conheci no meu hostel em Chengdu. Isso acontece bastante em viagens internacionais, pelo menos comigo. Eu encontro pessoas em hostel e eu troco uma ideia com eles e percebo que o roteiro dessas viagens são todas meio parecidas. As cidades que a gente acaba visitando são geralmente as mesmas e acabam sendo os mesmos dias. E você acaba encontrando essa pessoa por acaso em outras situações. Esse Max, eu tinha encontrado ele em Xi'an, mas eu não consegui falar com ele porque na ocasião ele estava andando de bicicleta. Eu vi ele e falei, esse cara aí era o irlandês que estava lá em Chengdu. E depois, em Pequim, acabei trombando com ele no meio de uma rua. Aí eu troquei uma ideia com ele e ele falou que ele estava indo encontrar um outro cara, que era justamente o Dom. E aí eu fui com ele, conheci esse Dom, o Max precisou ir embora, não lembro nem porquê, e aí ficamos só eu e o Dom dando uma volta pela área em volta desse parque aí que eu tinha visitado. E ele sugeriu da gente comer o pato laqueado. Em português é isso? O pato de Pequim. Ele é muito conhecido, ele é uma das must, ele é uma das recomendações para quem está visitando a cidade. Eu estava disposto a experimentar, mesmo que fosse caro. O Dom aparentemente conhecia um restaurante que era estrela Michelin do pato de Pequim, e aí a gente foi até lá. Não era nem absurdamente caro não, mas era muito pouca comida. Eu e ele dividimos um prato, veio muito pouco e foi ok para experimentar. Sinceramente, das comidas que eu comi na China, essa foi uma das mais sem graça. Não vi nenhum motivo para ter tantas... Nossa senhora! Falam pra caralho do pato de Pequim e eu achei nada demais. Não vi nada demais nesse prato aí. Mas pelo menos tive a oportunidade de experimentar.
junto de outra pessoa, não foi uma experiência individual. Consegui compartilhar com ele a quebra de expectativa que eu tive e beleza. Com o Dom, eu acabei passando quase a noite inteira. Fui de madrugada só pro meu hostel, porque depois da janta ele sugeriu da gente tomar uma cerveja num barzinho. A cerveja era tão cara quanto o pato. E aí eu acabei não tomando cerveja. Se você está acompanhando esses meus outros vídeos, aliás, o link de todas as partes, seja parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, elas estão aqui na descrição. Se você está acompanhando esses meus vídeos, você já percebeu que eu sou muito pão duro quando eu estou viajando para certas coisas. Então eu não tomei cerveja junto com ele, mas eu fiquei lá e acompanhei ele. Ele era fumante e tinha acabado todos os cigarros dele. E aí ele viu um chinês, essa cena, cara, isso foi muito bizarro. Foi uma das coisas mais estranhas que me aconteceu durante a viagem. O Dom viu um chinês estava com uma toquinha de Bulbasauro. E isso fez com que o Dom pensasse que o cara fosse super gente boa. E talvez ele até fosse com outras pessoas, mas não com ingleses. Eu não sei o que acontece. Eu, sinceramente, não sei o quanto o povo chinês ainda odeia o povo inglês. Os americanos eu sei que existe um certo ressentimento, uma má vontade, dos dois lados até. Mas com o Dom foi muito estranho, porque o Dom levantou da cadeira e falou pra mim: eu vou pedir um cigarro emprestado para aquele cara que tá fumando. Daí ele chegou e pediu. Ele usou a palavra mate, que é amigo. Mate, uma gíria bem comum entre os ingleses. Can I borrow a cigarette, mate? E aquele chinês respondeu em um inglês impecável, de uma forma tão puta da vida, que eu fiquei espantado, porque eu escutei de canto de ouvido o que o chinês falou. E aí ele disse algo do tipo: You can't afford cigarettes in China? What the fuck are you doing here? I am not your mate. Get the fuck out of here. Do nada, cara. O próprio Dom não entendeu o que aconteceu e respondeu pra ele em choque. Cara, eu pedi um cigarro. Eu poderia te pagar esse cigarro em uma cerveja. O Dom também explicou pra ele que ele não estava querendo um cigarro emprestado, realmente. Ele queria um cigarro, mas ele pediu dessa forma amigável e ainda falou que poderia pagar uma cerveja pra ele em troca de um cigarro, para que eles tivessem um momento de amizade, uma camaradagem, e o cara não tava nem aí pra isso. I am not your friend. Eu não sei porquê, talvez o cara que era muito azedo, muito amargo, ou talvez o fato do Dom ser inglês contribuiu para que o cara fosse tão agressivo na resposta. Mas aí o Dom voltou, sentou e a gente acabou indo embora do bar porque o próprio Dom achou melhor. Pensando que o cara talvez partisse pra briga, o Dom preferiu levantar e ficou meio que assustado. O Dom era um cara com mais de 2 metros de altura, mas ainda assim ele ficou assustado por um chinês baixinho com uma touca de Bulbasauro. E aí no caminho de volta eu comentei com ele: Porra, eu pensei que esse cara era amigável mesmo, cara. A toquinha dele, a forma que ele tava de boa, sozinho. Pensei que o cara talvez fosse aberto a trocar uma ideia e tal. Não. O cara não queria nem saber. Foi muito estranho. A única vez que algo parecido com isso me aconteceu em uma situação enquanto eu viajava foi na Bélgica, quando uns americanos estavam arruaçando. Aí também, né? Americanos, os caras são péssimos turistas, mas eles estavam arruaçando no bar lá da Bélgica e os donos do bar mandaram os caras saírem do bar porque eles estavam fazendo muito barulho e muita sujeira. Mas nesse caso era completamente justificável. Enfim, voltando para Pequim, eu fui de volta pro meu hostel, já era bem tarde. O Dom pegou um táxi para voltar pro hostel dele. Eu preferi andar. Eu andei mais ou menos 1,5 km até o meu hostel. Cheguei, era tarde, já era mais de 1h da manhã e acordei no primeiro dia que eu iria passar inteiro em Pequim. Não me lembro se foi nesse dia que eu fui direto para Grande Muralha da China. Se eu não estou enganado, eu acho que sim. E se eu não estou enganado mesmo, o que aconteceu... Porque faz tempo que eu viajei, então não me lembro exatamente da ordem das coisas, mas o que eu me lembro foi que logo de manhã o Pierre, que era francês, estava chegando no hostel e eu estava indo pro meu passeio. Então provavelmente foi no dia da Grande Muralha, assim. Eu comentei com ele, conversei um pouquinho falando que eu estava indo pra Grande Muralha. Legal, depois você me conta como é que é e tal. E no momento em que ele estava chegando, ele estava meio que virado
da noite, o fuso horário dele ainda estava meio esquisito, então eu fui passear e ele foi dormir. Acordei às 4h30, agora já são 5h23, estou a caminho da Grande Muralha. It's gonna be a great wall, it's gonna be tremendous. Falhei na missão de praticar minha imitação do Trump, comecei a gravar agora aqui para mostrar que nesta hora a China é completamente vazia, como se eu estivesse num filme pós-apocalíptico. Não tem ninguém. Agora eu vou contar o que aconteceu na Grande Muralha e como foi que tentaram dar um golpe em mim nesse passeio. O que aconteceu? A Grande Muralha da China é, assim como outros passeios que eu fiz nesse país, muito mal sinalizada. Pelo menos para os turistas estrangeiros que não falam mandarim, que não entendem o pinyin, é assim que se pronuncia? Para quem não está muito familiarizado com o alfabeto chinês. Fui até a entrada da Grande Muralha da China. O preço lá era de boa, 35 yuan. Eu fui de trem-bala, custou acho que $3, levou uns 30 minutos para chegar, super tranquilo. Na volta, eu já tinha comprado meu ticket para voltar de trem-bala também. Porque você presume que você está entrando em um lugar e você vai sair daquele mesmo lugar. Eu sei que a Grande Muralha da China tem 4 pontos de visitação. Só que o tamanho da Muralha da China me faz pensar que os 4 pontos sejam em cidades diferentes. E alguns realmente são. Só que dentro desses 4 pontos tem mais pontos específicos que você pode entrar na muralha. Isso eu não sabia. Então eu pensava que naquele ponto, próximo da cidade de Pequim, que foi o que eu escolhi visitar nessa viagem, eu pensei que só havia um ponto para você entrar, um guichê, um lugar para você entrar, e que seria um grande lugar espaçoso, como vários lugares do planeta são. Não sei se vocês já viram fotos ou já visitaram, por exemplo, o Vaticano, mas é um puta de um lugar. Pequeno e grande ao mesmo tempo. Para você chegar no Vaticano, você tem uma entrada no Vaticano, que eu saiba, e aí tem aquela praça gigantesca, mas você entra por um lugar só. Como que eu pensei que era a Grande Muralha da China naquele trecho? Dessa forma. Tô meio gripado. Acordo 4h30 da manhã. Depois de ter ido dormir meio tarde. E aí agora tem que fazer esse exercício todo, cara. Eu não consigo nem ver da onde que eu entrei aqui. São 8h30 da manhã, meu. Já tá lotadaço aqui. Comprei uma passagem só para as 3 horas da tarde para voltar. Eu acho que é tempo suficiente. Meu medo é cansar demais indo por um sentido e ter que voltar tudo. Mas eu acho que eu não preciso. Cara, em nenhum momento eu pensei que haveria uma segunda entrada para a Grande Muralha da China. Então, quando eu comecei a passear pela Grande Muralha, eu entrei, era muito cedo, andei pra caramba, tirei lindas fotos, tiraram fotos de mim, tiraram fotos comigo, tiraram fotos pra mim, pediram pra eu tirar foto, e aí fui andando e fui andando e fui andando, só que a Grande Muralha da China te cansa pra caralho. Eu não sei como... Você vê o quão saudáveis são os cidadãos chineses, porque eles já são idosos, tem muito velhinho turista chinês visitando a própria China, e eles aguentam todos esses rolês. Eles aguentam caminhada de 10 km no Parque Nacional de Zhangjiajie, eles aguentam andar pela Grande Muralha da China, com subida, descida, uns lugares que não tem degrau, e aí o seu pé precisa ir andando dessa forma. Eles aguentam tudo, cara. Eu fui andando até onde eu aguentei. Cansei de brincar de muralha. Olha isso aqui. Agora eu tô subindo depois de ter descido tudo. Não quero mais saber não. Tomara que o pior já tenha passado. Eu também não vou. Não é muito bom falar essas coisas pra não zicar, né? Vixe Maria. Olha a descida que vem agora. E aí no momento que eu comecei a ficar cansado, pensei... Porra, também tô aqui pra passear, né? Não quero me cansar a esse nível. Já vi tudo que eu tinha pra ver. A próxima saída eu vou aproveitar e já vou sair também. Levou um tempinho até pra eu encontrar essa saída. Na hora que eu encontrei a saída, Opa! eu comecei a descer, pensando
que eu iria sair no mesmíssimo lugar que eu entrei. Talvez tivesse uma grande praça que eventualmente me levasse, ou eu tivesse que andar mais alguns quilômetros, 2 quilômetros que fosse, fora da Grande Muralha, até chegar na estação do trem que eu cheguei. E que até o momento eu tinha tickets para voltar para Pequim também. Não era isso. Eu tinha saído num lugar completamente diferente. E o meu celular naquele momento estava com uns 20% de bateria no máximo. O VPN consome bateria pra caramba. Eu tinha que usar o tradutor, eu tinha que usar o mapa, eu tinha que usar a câmera do celular também, porque eu não estava só filmando e tirando foto com a minha câmerazinha. Aliás, eu tava passando uma coisa engraçada que aconteceu antes de eu sair da Grande Muralha da China. Eu tava passando pelo caminho, descendo as escadas, aí eu vi uma placa, e nessa placa que eu vi tinha escrito próximo da saída Bear Park, em inglês. Daí eu pensei que seria só o nome do parque. Pensei que seria um espaço onde já tinham avistado alguns ursos ali naquele parque, que fosse uma área aberta com árvores, preservada e tal. Pô, que legal, Parque dos Ursos, tal. Deram esse nome porque já avistaram ursos aqui e tal. Eu fui descendo até um momento em que eu cheguei em um lugar que era basicamente uma área do tamanho de uma casa aberta com uns 15 ursos lá dentro, cara. Quase como um zoológico. Era isso, o Parque dos Ursos eram uns 15 ursos na saída, por motivo nenhum, como se a Grande Muralha da China não bastasse pro passeio ser incrível, eles também tinham 15 ursos, 15, 20 ursos na saída, que ficavam levantando assim, pedindo comida. Eles ficavam levantando, levantavam a mão assim, faziam assim, pedindo comida. E eu acabei tirando uma foto que hoje é o fundo de tela do meu celular. Chama essa foto de O Urso Sabichão. A cara dele é muito engraçada, parece que ele sabe, tipo... Não falei que isso iria acontecer? Não falei? Eu dei muita risada quando eu percebi que o urso olhou diretamente pra câmera na hora que eu tirei a foto. Mas aí eu saí da Grande Muralha da China finalmente, peguei uma coisinha pra comer que tinha lá do lado de fora e tratei de encontrar a saída. Cadê aquela porra de estação de trem que eu não encontrava em lugar nenhum? Logicamente não iria achar, porque eu estava em outro lugar. Haviam 2 saídas. Eu pensava que seria algo assim: eu daria a volta pela Grande Muralha e aí a entrada e a saída seriam num ponto só. Não era o que aconteceu. Naquele lugar que eu estava tentando me situar, Como que eu vou voltar agora pra Pequim? não fazia a menor ideia. Havia um cara próximo de uma fila de pessoas que estavam pegando ônibus. Não parecia um ônibus comum, mas eu também não ia entrar num ônibus que eu não sabia para onde estava indo. Aquele cara parecia ser alguém que estava ajudando. Eu pensei que ele fosse um funcionário dali, inclusive, porque ele estava sendo muito solícito. E aí na hora eu perguntei para ele: Pra onde esse ônibus vai? Para onde você quer ir? Ele fez exatamente essa pergunta. E eu me lembro disso porque eu peguei o celular e eu mostrei exatamente aonde eu gostaria de ir. Mostrei para ele Pequim, ampliei o mapa de Pequim e mostrei para ele, perguntando se por acaso o ônibus me levaria para algum lugar próximo desse. Ele pegou o meu celular, expandiu o mapa, foi até um ponto X e me mostrou, assim, um lugar que era pro lado oposto de Pequim, mas que também não era tão distante assim da Grande Muralha. Ele claramente tinha mostrado para mim que aquele ônibus não ia para Pequim. Acontece que ele ia sim para Pequim. Eu só fui descobrir isso depois. Primeiro, esse cara se ofereceu para me levar de táxi para lá. Falei que era inviável porque era muito caro. Eu falei que eu estava precisando ir para a estação de trem, porque na estação de trem eu já havia comprado a minha passagem de trem e da estação de trem eu sabia me virar. Daí ele propôs que ele me levaria até a estação de trem por 100 yuan. De jeito nenhum. Como eu falei, eu sou pão duro. Você acha que eu vou gastar 3 vezes o que eu gastei para fazer o passeio na Grande Muralha da China só para você me levar para um lugar onde eu vou ter que esperar até as 3 horas da tarde para pegar um trem e aí eu chegar em Pequim finalmente? Mas nunca, cara. E outra, cada ideia que eu trocava com o cara era 1% da bateria descendo. Mas o momento em que eu percebi que ele estava querendo me dar um golpe foi quando ele falou: Este ônibus não vai te levar para Pequim. E ele insistiu nisso, porque ele falou mais de uma vez.
Aí eu falei... Eu vou pegar esse ônibus de qualquer forma. Ele nessa hora parou de falar comigo e foi ser solícito com outro estrangeiro. Porra, capaz que esse cara aí tava querendo me dar um golpe. Eu entrei num ônibus que cobrava 12 yuan pelo trajeto. Naquela hora eu tava com 6, 7% de bateria no meu celular. Eu só deixei o celular no modo avião e por sorte o ônibus tinha uma daquelas placas que mostra próxima estação, tal estação. Mais sorte ainda, essa plaquinha aí mostrava com as letras em inglês. Próxima estação, tal, tal, tal. Eles escreveram em inglês mesmo. Next station, tal, tal, tal. E pro meu alívio, era o nome de uma estação de metrô. Naquela hora eu fiquei mais tranquilo. E aí quando eu cheguei finalmente nessa next station, vi que era realmente um metrô. Fiquei mais aliviado ainda e consegui voltar pro meu hostel dessa forma. Consegui, porra, consegui, caralho. Eu já tô aqui numa estação de metrô, agora tô feito. Caralho, é uma mistura de raiva com felicidade pela conquista de eu ter conseguido superar o chinês otário. Porque na maior parte das vezes eu admito que eu caio nessas paradas aí. O cara quis me arrancar 100 yuan pra me levar de volta pra onde eu entrei lá da Grande Muralha. Só ia chegar no meu hostel umas 5 horas da tarde, cara. São 12:30 e faltam 5 estações pro meu hostel. Porra, que alívio, cara. Ai, como é bom estar num lugar que eu já estou um pouco familiarizado. Neste caso, o meu celular também podia acabar a bateria, porque todas as cidades que eu visitei na China precisavam de um QR Code. Você pega o seu celular e mostra o QR Code da tela do seu celular na catraca do metrô, para entrar e para sair. Isso em todas as cidades da China, exceto em Pequim. Para tudo aqui você precisa do celular, inclusive para entrar no metrô, né? E para sair do metrô também. Mas por sorte aqui em Pequim eu consigo passar o meu cartão de crédito ao invés do celular. Isso já me ajudou pra caramba, porque agora eu estou no metrô. Então, se por acaso o meu celular acabasse a bateria, eu entrava e saía só aproximando o meu cartão de crédito na catraca. Então foi tranquilo, voltei lá pro meu hostel, cheguei cansadíssimo, porque eu tinha dormido tarde naquele dia e acabei andando pra caramba também durante boa parte desse meu dia, e eu tirei um cochilo que inclusive o Pierre, que estava ainda deitado quando eu cheguei, documentou, registrou esse cochilo. Nos dias seguintes, Pequim não teve nada de tão memorável, além da amizade que eu tive com o Pierre. Porque o Pierre era um francês muito gente boa mesmo, e eu acabei fazendo os passeios da cidade junto com ele. Ele era um cara que gostava de alugar aqueles radiozinhos que você pega e escuta de acordo com o que você tá vendo, visitando do passeio. E aí teve uma situação engraçada onde a gente não conseguiu alugar para ele um desses radiozinhos, porque as chinesas não conseguiam de forma alguma fazer a configuração do radiozinho para ele. A gente ficou uns 30 minutos tentando e não conseguiu. Tudo na China requer QR Codes e aplicativos, tudo requer um cadastro, e às vezes esse cadastro exige um número de celular chinês ou um documento chinês, e o Pierre não tinha um dos dois, então ele não conseguiu. Teve um outro passeio que eu acho que a gente não conseguiu fazer, e eu não me lembro por nome, mas teve um passeio que a gente não conseguiu fazer por conta do dia. Era um passeio que só abria tal horário, tal dia. A gente não conseguiu. A gente fez um passeio que ele sugeriu e acabamos fazendo 2 passeios que eu sugeri, porque o segundo passeio que ele sugeriu era justamente esse que não conseguimos fazer. Ele gostava muito de arquitetura, então eu sugeri da gente ir no Museu de Arquitetura Chinesa, ou não lembro direito o nome. Eu tenho anotado em algum lugar. E ele gostou pra caramba disso daí. Ele achou super interessante o passeio. Sugeri da gente ir no Museu de Ciência e de Tecnologia
e eu acho que foi bem divertido. Eu gosto muito desse tipo de museu, porque é o tipo de museu interativo e geralmente tem alguma bugiganga muito interessante de se ver. Tinha um andar inteiro de robótica, tinha um andar sobre a história da ciência, um espaço bem grande com 4 andares, muito legal mesmo. Próximo de onde aconteceu, suponho eu, alguns eventos das Olimpíadas de 2008. Eles tinham um prédio bem grande com as argolas das Olimpíadas lá. A gente também visitou um lugar que era bem arborizado, era um parque. Acho que era a Forbidden City. Porra, eu tô falando de um lugar como se fosse um passeio qualquer e era a cidade proibida, era a Forbidden City. O passeio que eu fiz com o Pierre, o primeiro passeio que eu fiz com ele. Lembrei disso porque durante o passeio, logo no início, eu peguei um bingelim de edamame, um picolé de edamame. Bom demais. Uma das coisas mais esquisitas e deliciosas que eu provei lá na China. E aí a gente fez o passeio pela Cidade Proibida e no meio da Cidade Proibida encontramos o Dom, mais uma vez. Nós 3 passeamos por um tempo juntos por lá e aí fomos almoçar. Eles 2, sendo europeus, quiseram comer num lugar onde era mais caro. Eles cobravam 18 yuan numa água. Eu me lembro que eu nem pedi bebida por isso, porque eu vi o cardápio e eu vi que era caríssimo. E a mulher me trouxe uma água mesmo assim, e naquela ocasião eu fiz questão de devolver. Que eu falei pra mulher diversas vezes que eu não queria água. E ela insistiu. No beer, no nothing. Nada. Porque ela sabia que nesse caso ela ia ganhar pra caralho. Mano, pra um europeu não faz nem tanta diferença, porque o dinheiro deles vale tanto que eles estavam lá tranquilamente. E eles não ficam indignados dessa forma. Pra gente, com as taxas de conversão, acaba ficando quase 1 por 1. Eu não vou pagar 18 reais numa água. Até num restaurante superfaturado aqui do Brasil, eu não pago isso numa água. E aí a mulher queria me cobrar 18 yuan por uma água? Tá louco, meu. Depois que a gente saiu de lá, eu falei pro Pierre. E aí, a cerveja custava 25. E na hora ele ficou puto quando ele descobriu isso, porque ele pagou sem nem ver quanto que ele tava pagando. E ficou falando que deveria ter pego uma cerveja, então. Lógico, porque se a cerveja é 25, a água é 18... muito preferível você pegar uma cerveja, né? Nós 3 comemos e fomos fazer os outros passeios. Esse passeio do Museu de Ciência e o Museu da Arquitetura, eu fiz com o Pierre no outro dia. Durante o primeiro dia, a gente fez a Forbidden City e depois a gente foi passear nesse lugar que eu tinha passeado na noite anterior. Acho que era final de semana, então tinha bastante gente, mas foi bem interessante e o Pierre, ele era um cara muito legal mesmo. Lembrei que saindo do Museu de Ciência e Tecnologia, a gente acha que vai conseguir fazer um monte de coisa num dia só, mas a locomoção, o tempo que a gente passa nos lugares, passear no geral, acaba consumindo mais tempo do que a gente antecipa. Saindo de lá, a gente tava morrendo de fome e a gente foi num shopping para comer. E essa foi uma das comidas mais legais. Cara, minha viagem inteira... Enquanto eu tô contando da viagem, em diversos momentos eu percebo que eu falo das comidas. Porque realmente foram partes muito marcantes dessa viagem. A comida do shopping, pra comida do shopping ser tão memorável, é porque realmente foi muito boa. Mas não só boa no sabor. A forma que eu peguei a comida foi muito da hora. Era um buffet. Eu não tinha visto até então nenhum buffet. E aquele lugar tinha várias cumbucas, vários pratinhos, cada um deles com uma etiqueta de preço. Você ia com o seu bandejão, pegava tudo que você queria. Então eu peguei o quanto eu queria gastar. Eu peguei um monte de coisa diferente. Então era quase um menu degustação. Pedi várias coisas que eu não pediria uma única vez, num único prato. Porque vai que eu não gostava, né? Peguei uma tigela com gelatina de sangue de pato. Bom demais, cara. Nossa senhora, essa foi uma das coisas que eu mais gostei de ter experimentado. Não tem muito gosto de quase nada, mas é delicioso. Não sei explicar como é que funciona. O arroz era grátis nesse buffet. Você podia pegar quanto arroz você quisesse. Então, porra, maravilha, cara. Um fato curioso é que todos os shoppings na China, já falei isso uma vez, vou falar de novo, mas todo lugar fechado na China, pelo menos nessa época, era muito quente, era muito abafado. A China adora calor. Água quente pura, eles gostam de beber e eles gostam de lugares quentes. Tudo bem que estava próximo do inverno, mas ainda assim fazia calor do lado de fora em diversos dias que eu passei lá. Tava um puta de um calor, você tava suando porque você já tava andando pra caramba, pensava na hora que eu iria entrar e me refrescar.
Lá não. Lá na China, você entra e você passa mais calor dentro desses lugares do que do lado de fora. Era uma temperatura desagradável mesmo, para quem não tá acostumado. E eles ficavam encapotados dentro desses lugares. Então não bastava o calor, ainda precisava de um casaquinho. Era muito estranho, cara. No final, o que aconteceu naquela última noite em Pequim era que eu e o Pierre, a gente tentou, mas não conseguiu experimentar o hot pot de Pequim. Me disseram que haviam diferenças de hot pot de uma cidade para outra e que o hot pot de Pequim também era interessante de se experimentar. Eu sugeri para ele, ele topou, mas a gente não conseguiu encontrar nenhum lugar que tivesse servindo o hot pot. E no dia seguinte eu acordei e fui de volta para Shanghai, aonde eu passaria meus últimos 2 dias antes de voltar para o Brasil. E esses últimos 2 dias eu vou deixar para um próximo vídeo, sim. Vai ser o 6º e último vídeo dessa saga. Esse vídeo fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado dos outros. Se você já conferiu, se você ainda não conferiu, espero que este vídeo tenha te incentivado a conferir. Não só esses da China, mas todos os outros também. E aqui o Tom Fala das Coisas, mais uma vez, comenta sobre todo o assunto possível. Então não esquece de se inscrever para não perder as próximas pautas, e eu agradeço demais o apoio de vocês. O Tom Fala das Coisas posta vídeo toda sexta-feira às 2 horas da tarde, então até semana que vem. Tchau, tchau.